Gente, por isso é muito descanso. Dá uma olhada como é que a nossa massa ela já tá mais firme, olha. Que as marcações que foram feitas, elas ficam mais... Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Teu Correia e esse é o canal da Teu Gostinho que hoje tá fazendo biscoitos de gengibre, o famoso gingerbread. Gente, esse biscoito é super fácil, a gente tá dando dicas super maneiras e a gente tá chamando também de biscoito de gengibre despretensioso. Vai lá no vídeo que você vai entender por quê. Aproveita, já curte aqui esse vídeo que você vai se apaixonar por esses bonequinhos fofos e se inscreve no canal também, porque tá vindo muita receita boa por aí, hein? Vamos pra receita? O biscoito de gengibre ou gingerbread, ele é nada mais nada menos do que um biscoito rico em especiarias. Então ele tem um sabor muito intenso e tudo é muito forte. Por isso, é muito importante que você siga as medidas que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo ou até mesmo durante o vídeo na hora que a gente mostra a receita. Porque qualquer coisa que você coloca a mais, ele pode simplesmente extravasar aquele sabor. Então pode ficar um sabor muito mais forte. Por exemplo, o biscoito, a base dele é gengibre. Então, de fato, gengibre é a especiaria que a gente vai mais usar. Aqui eu já tenho toda a farinha da receita e aqui eu já tenho o gengibre, que é o que eu tenho em maior quantidade. Eu tenho canela, eu tenho cravo em pó. A outra especiaria que eu gosto e que é fundamental, principalmente você usar ela fresca, é a noz moscada. Então eu venho com a noz moscada e dou uma ralada aqui. De especiarias, de sabor e tudo mais, é só isso aqui que a gente precisa. Esses 4 ingredientes. Eles já estão balanceados para que os 4, eles apareçam no biscoito na hora que você der aquela mordida final. Aqui eu tenho bicarbonato de sódio. Eu já coloco o bicarbonato junto, porque eu vou pegar essa farinha, gente, e vou dar uma mexida. Eu vou incorporar todos esses secos aqui. Isso é importante porque eu não vou ter nada que vai ficar separado, então não vou ter nada que vai ficar concentrado em apenas uma parte do biscoito. E outra coisa, enquanto eu estou fazendo uma outra parte aqui na batedeira, isso aqui vai aromatizando a farinha e vai ficar bem legal, vocês vão ver. Não preciso muita coisa, tá? Se eu mexi e percebi que a farinha ela já mudou de cor, que os pós eles se misturaram aqui, é suficiente. Isso aqui eu vou reservar aqui no canto porque eu vou usar já já. E agora a gente vai começar a bater esse biscoito na batedeira. Aqui eu já tenho os demais itens. O biscoito, ele tem um sabor intenso e não só das especiarias. Ele tem um sabor também de outros ingredientes que possuem um sabor bem pronunciado. Então aqui a gente está usando o açúcar mascavo e aqui a gente está usando melado ou melaço de cana. Esse ingrediente ele é fundamental. É possível substituir por glucose, por mel? É, mas eu vou te dizer que não vai ser o biscoito. Ele vai ser diferente, a cor vai ser diferente e o sabor também vai ser diferente. O melaço ou melado, ele vai ser fundamental para esse biscoito. Vai por mim. A gente vai começar com um processo super simples, onde a gente vai bater a manteiga com o açúcar. Para fazer esse biscoito, eu prefiro fazer com a raquete porque ele é um biscoito mais denso e você vai perceber daqui a pouco. Aqui eu vou bater até conseguir uma consistência airada, fofa e um pouco mais esbranquiçada. Ele não vai ficar branquinho, porque eu não estou usando açúcar cristal. Ele vai ficar um pouco mais moreno, mais escuro, porque eu estou usando o açúcar mascavo. Então vamos lá? Vou parar um pouquinho porque eu quero incorporar tudo que está aqui na lateral da batedeira para que ele não fique nenhuma parte que não foi homogeneizada aqui nessa hora. E vamos bater um pouco mais. Percebi que ele já está uma mistura cremosa, que ele ganhou um pouco de volume, que ele também já está clarinho, eu já posso começar a colocar os outros ingredientes. Então aqui eu venho com o nosso melado de cana. E esse melado também vai ajudar no sabor, tá? Eu vou misturar apenas o melado agora e depois aqui a gente vai incorporar o ovo. Mas vamos lá.
Assim que eu coloco o melado, na verdade eu não preciso bater muito, eu só preciso entender que ele de fato incorporou na massa que já está aqui na batedeira. A gente vai fazer o mesmo processo de revirar aqui no fundo. O cheiro já tá daquele jeito. Ai. Agora eu vou colocar o ovo. Depois que a gente coloca o ovo, gente, a gente tem que ter o cuidado, primeiro, de bater ele no ponto certo, porque senão eu posso separar a gordura nessa hora. E eu não quero isso, eu quero que ele fique uma massa manteigada bem gostosa. Essa massa tá muito, muito linda. Vou mostrar aqui pra você. Olha que coisa bacana. Ela tá super cremosa, ela já tá firme e não tem farinha ainda. E agora que ele chegou no ponto que eu preciso, a gente já vem com os secos. Então eu posso colocar tudo de vez, tá? Nesse momento eu vou ligar a batedeira bem devagar, porque primeiro eu não quero que a farinha voe em tudo quanto é lugar e eu quero misturar ele devagar. Aquela raspadinha na lateral. O cheiro já está simplesmente incrível. Esse biscoito assando no forno, se você não fez, faz esse biscoito. E me conta aqui nos comentários como é que ficou o cheiro desse negócio aí na sua casa. Aproveita e já clica em curtir nesse vídeo porque você vai amar, amar comer esse biscoito. Eu não bato demais esse biscoito. Eu vou incorporar os secos apenas para que ele fique completamente homogêneo na massa. Se ele sumiu, se eu não tô vendo mais grânulo de farinha, de nada aqui, eu vou parar de bater. E com a espátula eu já vou tirar tudo que tá aqui, porque eu vou mexer um pouquinho com a espátula, só para ter certeza de que tá tudo misturado. Se eu bato demais o biscoito, gente, a probabilidade dele ficar duro depois, ao invés de ficar crocante, e é diferente, tá? Um biscoito duro de um biscoito crocante é diferente. Nossa, olha a massa desse biscoito. Olha como ela já fica escura e a tendência é que ela fique um pouco mais escura, porque o próprio bicarbonato ele também vai ajudar a deixar esse biscoito mais escuro no forno. Lembra que a gente vai cortar esse biscoito, a gente vai fazer aqueles bonequinhos lindos. E para chegar nesse bonequinho, a gente precisa fazer da seguinte maneira. Vamos no passo a passo aqui. Vou preparar tudo e já volto para você. Voltamos e tudo pronto para a gente ir para a segunda parte. Aqui, gente, eu vou preparar a massa do biscoito para poder ir para a geladeira. Essa massa aqui ela vai ter que descansar 2 horas na geladeira para ela ficar do jeito que a gente precisa para poder a gente cortar e ela ficar no formato que a gente quer. Então, para isso, eu preparei 2 filmes plásticos aqui e eu vou dividir essa massa em 2. Vou dividir no óleo mesmo, tá? Porque agora não vai fazer tanta diferença. Qual a ideia aqui? Eu vou fechar essa massa. Nessa hora aqui, você não precisa de um rolo. A gente não tá abrindo a massa da forma como a gente precisa, tá? Eu só tô simplesmente fechando. E aí aqui eu viro. E aí aqui eu venho com a mão mesmo e faço esse movimento aqui. Se você quiser usar o rolo para poder ficar uniforme também, não tem problema. Pronto, isso aqui, gente, essa altura é o que eu preciso para poder, na hora que ela chegue da geladeira, eu vou abrir apenas um pouco mais para poder buscar o formato que eu preciso. E eu digo um pouco mais porque eu vou usar moldes que são moldes grandes. Se você for trabalhar com biscoitos que são menores, pequenos, você vai fazer 1/3 dessa altura que eu estou passando. Aqui vai ter aproximadamente 3 milímetros a altura do biscoito. É um biscoito que ele vai crescer pouco no forno, muito pouco mesmo. Ele
dá uma crescidinha, mas muito pouco. Mas ele é um biscoito que ele não muda a forma. Então ele precisa estar gelado em todas as etapas. Na etapa do corte e na etapa de ir ao forno. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu não consigo, com essa massa na textura que tá, cortar e dar forma a esse biscoito de jeito nenhum. Isso aqui não vai ficar. Ele vai derreter completamente no forno. Eu preciso fazer isso para que eu consiga dar forma do corte que eu preciso e manter essa forma na hora que ele for pro forno ser assado. Como o biscoito ele tem que estar gelado, então eu faço 2 vezes, você pode fazer até 3, a depender da quantidade que você faça da massa do biscoito, você pode até aumentar a quantidade de porção, porque enquanto eu estiver trabalhando com essa daqui ela pode permanecer na geladeira, porque ela não vai derreter. Então eu consigo trabalhar mais rápido, eu tenho uma área que ela é menor, então eu consigo abrir e cortar rapidamente, e depois eu passo para a segunda que vai estar na geladeira e eu vou fazer o mesmo processo. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Prontinho. Aqui eu já tenho as massas e perceba, elas estão completamente moles. Elas, do jeito que daqui a gente não consegue fazer biscoito, não consegue fazer nada. Essa massa ela vai na geladeira por no mínimo 2 horas. E depois a gente volta aqui para poder cortar e dar algumas dicas de como a gente pode fazer aquele bonequinho bonitinho. E depois de 2 horas de descanso, dá uma olhada como é que a nossa massa ela já tá mais firme, olha. Lembra que eu pegava e ela estava completamente mole? Mas ao mesmo tempo ela também é uma massa muito sensível. Então, ponto número 1. Eu não posso demorar para trabalhar com essa massa aqui, porque ela vai amolecer de novo. Ela vai ficar mole de novo. E isso não pode acontecer, porque senão eu não consigo moldar da forma como eu preciso, da forma como eu quero. Então aqui, eu estou usando como uma base um fundo de silicone, porque ele facilita na hora de retirar. Você pode fazer na mesa direto, não tem problema. Mas eu vou te mostrar o porquê eu uso essa base aqui. Sempre farinha, o tempo inteiro. Eu não quero que esse biscoito grude de jeito nenhum. Prontinho. Deixa o plástico aqui do lado, porque se você precisar voltar ele para a geladeira, você já tá com plástico e tá tudo tranquilo. Aqui, gente, a massa, se eu apertar aqui, ela tá macia, tá? Ela não tá dura, então eu consigo pressionar. É o que eu preciso agora para poder modelar e colocar o biscoito na altura que eu quero para poder cortar ele. E eu já vou falar de cortadores aqui com você já. Coloquei farinha, porque a gente precisa de apoio, e o nosso apoio para poder trabalhar com essa massa é farinha. Você pode colocar farinha no rolo também. E aí, delicadamente, eu vou abrir essa massa. Delicadamente mesmo, porque se eu fizer muita força, eu começo a estourar essa massa, eu começo a quebrar. E isso é ruim porque eu não vou conseguir aproveitar essa parte agora, eu vou ter que juntar depois para poder voltar. E quanto maior a área que você conseguir, a maior superfície que você conseguir agora, para você cortar vários biscoitos ao mesmo tempo, é o melhor a se fazer, tá? Vem com farinha aqui em cima. E muito gentilmente eu tô abrindo aqui, eu tô fazendo um esforço mínimo para poder abrir essa massa, tá? Vocês lembram que eu fiz 2 pacotes, né? Um ainda continua lá na geladeira. Ela tá começando a ficar a grossura que eu quero para o biscoito. Eu vou trabalhar com um biscoito com um cortador tamanho grande. Quando eu trabalho com um biscoito de cortador tamanho grande, eu também preciso que a massa ela fique um pouco mais alta, porque se ela ficar muito fininha, a probabilidade desse biscoito quebrar ela é muito grande, inclusive na hora de assar. Se você tiver uma mesa, se você não tiver o tapete de silicone, você pode abrir, por exemplo, entre 2 folhas de papel manteiga, que vai te ajudar muito, muito, muito. Essa daqui é a altura que eu preciso. Eu não vou trabalhar mais, porque ela já está na espessura que eu preciso para poder cortar. Eu vou usar esse cortador de metal. Você pode usar um cortador que é um cortador de plástico, e você pode fazer o formato que você quiser. Aqui a gente vai fazer apenas bonequinhos, porque eu vou te dar uma ideia de como você pode, inclusive, dar cara e dar formas nesse bonequinho, sem que você tenha que usar glacê. A gente vai fazer um bonequinho com olhinho, com boquinha, enfim, cheio de detalhinho, e eu vou te dar uma dica de como você pode fazer isso. Toda vez que você for cortar, mela o cortador na farinha, porque ele vai sair perfeito. Então eu venho aqui para aproveitar o máximo do biscoito e eu corto. Se a massa já vier junto com o cortador, ótimo. Mas se ela não vier, não tem problema. Sempre passa o cortador na farinha, porque ele vai ficar mais liso e o acabamento vai ficar perfeito do biscoito. Pronto.
Não me demoro muito trabalhando com essa massa, tá? Aqui eu vou usar uma faquinha de ponta bem fina para poder tirar toda essa massa que ela tá aqui na lateral do biscoito, né, do corte. Então eu posso tirar a massa. Olha, a massa, ela tá muito mole. Se eu começar a tirar aqui, vai chegar uma hora que eu vou danificar o biscoito ou eu vou misturar uma coisa na outra. Então, gente, nesse momento aqui, tipo, ficou muito mole, eu vou pegar do jeito que tá, eu vou colocar numa assadeira e eu vou levar para o congelador. Eu não preciso esperar ele ficar completamente duro. Mas se eu sentir que ele já está um pouco mais firme, eu já venho, destaco e coloco os biscoitos na forma. Então eu vou levar do jeito que ele está aqui agora para o congelador e aí volto para poder destacar os bonequinhos. Acabei de tirar ele do congelador, ele ficou rapidinho no congelador. E olha como eu já consigo tirar melhor, como ele sai melhor, ele já está mais firme. A massa da parte que foi cortada. Para poder destacar o biscoito, eu estou usando inclusive o tapete de silicone para poder me ajudar nesse processo. Se você estiver usando filme plástico, vai ser o mesmo procedimento, tá? Então eu venho aqui e aí eu vou virando aqui pro fundo e eu consigo destacar o bonequinho todinho. Como ele já está cortado, eu só preciso descolar ele do fundo. Opa. Quebrou a perninha. Se ele quebrou, não tem problema. Pode ir pro próximo, porque ele quebrou aparentemente, mas na hora que ele assar ele vai ficar todo juntinho. Eu só não posso tirá-lo de maneira que ele já fique quebrado, porque ele vai assar quebrado. Aqui eu posso vir com uma espátula, por exemplo. E se essa espátula tiver com farinha, vai ser melhor ainda. Aqui eu venho com uma espátula. E aí eu solto. E aqui eu coloco na assadeira direto. Tá vendo que ele teve uma leve rachadura aqui na perninha? Não tem problema. Se você fizer assim, só uma leve pressãozinha, ele já vai colar. Se você for extremamente perfeccionista, você pode vir com uma faquinha e tirar esses excessos aqui. Pronto. E o bonequinho ele vai ficar todo lisinho. A massa ela já tá amolecendo de novo. Eu vou tirar o que eu conseguir aqui das bordas dos bonequinhos, vou voltar ele pra geladeira para poder destacá-lo melhor e colocá-lo aqui na assadeira. Vou fazer isso, vou fazer com a outra massa que eu também já comecei a cortar e no final eu vou mostrar como é que ele ficou aqui antes de ir pro forno. E aqui, gente, a gente está na fase final, a gente está praticamente no final da massa. À medida que você for cortando, você vai perceber que vai sobrando massa. Essa massa você junta novamente, você abre de novo e continua cortando, tá? Sem problema algum. Reforçando a dica do apoio da gente. A gente tem farinha de trigo. Então, se você tiver dificuldade para abrir uma grande quantidade de massa, pega uma quantidade menor e sempre utilize farinha de trigo embaixo. E o teste que você vai fazer é sempre movimentar a sua massa. Se ela estiver movimentando, ótimo, porque ela vai sair com muito mais facilidade e você não vai precisar ficar colocando na geladeira, tirando da geladeira e tudo mais. Então, farinha embaixo para que a massa ela tenha esse movimento aqui, que ela fique solta. Quando eu coloco farinha embaixo, eu preciso ter o seguinte entendimento. Isso aqui que eu mexi agora tem que estar solto, tá? Senão não adianta, não vai surtir o efeito que a gente precisa. Então aqui eu já venho, ó, corto. Como ele tá solto, é possível inclusive que ele venha junto com o molde. Isso aqui é o melhor dos mundos, porque você já vem com o molde mesmo, coloca no lugar onde ele vai ficar, e aí você vai soltando a lateral do molde bem devagar. Pronto. Aqui praticamente eu acho que vai dar só mais um boneco, mas independente de um ou dois, farinha, tá? Durante todo o processo. Checa se tá solto. Um bonequinho, o último bonequinho. Veio no molde e aqui eu já coloco aqui no pronto. Essa quantidade aqui, ela não é suficiente para poder fazer um boneco grande. Então você pode enrolar e fazer pequenas bolinhas que vai ficar tão gostoso quanto e que ótimo. Eu não posso colocar isso aqui diretamente no forno como ele tá agora, porque vocês percebem que a massa ela fica mole com muita rapidez. Então eu preciso descansar essa massa na geladeira um pouco para aí sim colocar no forno. O que eu faço? 20 minutos. Eu ligo o forno, deixo ele pré-aquecendo, é o tempo que a minha massa ela tá na geladeira e ela tá descansando e ela vai ficar no ponto que a gente precisa para poder ir para o forno. Aqui eu vou fazer uns detalhes. Primeiro, a gente utilizou bastante farinha no nosso processo, então existem alguns bonecos aqui que eles estão com farinha
farinha. Se eu deixar essa farinha em cima, essa farinha ela pode assar junto com o biscoito e ela vai se destacar do biscoito porque ela é branca e o biscoito é escuro. Então eu venho com um pincel e passo aqui em cima e ele sai todinho, ó. Eu uso o pincel com cerdas de silicone porque ele é super delicado e eu não estrago nada daquilo que eu acabei de criar nos bonequinhos. Ó, esse, por exemplo, ó, dava um rio aqui de farinha. Olha a lateral desse. A gente vai tirando. Bom, essa é uma primeira parte que eu faço para poder deixar ele um pouco mais uniforme, deixar ele realmente na cor que eu gosto, que é essa cor mais escura. Você percebe que quanto mais tempo leva a massa, ela vai ganhando um pouco mais de cor, ela vai ficando com uma cor um pouco mais escura. Mas isso é super natural do biscoito, natural inclusive desse tipo de biscoito, porque todos os itens que estão ali, eles vão impregnando a cor na farinha. Então ele vai ficar mais escuro e isso é super natural e tá tudo bem. Agora, gente, para mim, aqui eu já tenho um bonequinho. Ele já tá tranquilo, tem cabeça, tem bracinho, tem perninha, tá ótimo. Eu vou dar algumas dicas de como você pode trabalhar. A gente não vai fazer aplicação de glacê aqui. Eu quero fazer uma impressão inversa. Então, eu vou fazer riscos e rabiscos para poder marcar aquilo que eu quero marcar no meu bonequinho. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero fazer um olho no meu boneco. Eu tô usando um bico perlê, que é um bico perlê bem pequenininho. Então, para mim é suficiente para poder fazer um olho. Então, eu venho aqui e faço um furo e venho do lado e faço outro furo. Gente, esquece essa coisa de perfeição. O olho tá simétrico, um tá acima, um tá abaixo. Tá tudo lindo e os nossos bonequinhos, eles vão ficar um diferente dos outros, sim, porque a gente gosta dessa coisa da diferença. Então, vamos lá. Fiz o olho. Uma sugestão para você fazer a boca. Você vai pegar a curvinha do seu bico e você vai fazer uma leve pressão um pouco abaixo dos olhos. Já temos um rostinho. Temos o olho, temos a boca, tudo tranquilo. Eu tenho a opção de utilizar um palito, que é um palito de churrasco, você pode usar um palito de dente também. Ou se você tiver esses artefatos que você usa para você fazer biscoito e tudo mais, você também pode usá-los para riscar o que a gente vai fazer aqui agora. Então, por exemplo, eu quero fazer a separação da perninha e dos bracinhos. Então aqui eu venho delicadamente e faço um risco. É delicado, gente, mas lembra que ele precisa ficar marcado, tá? Quando ele crescer um pouquinho, talvez esse risco ele não fique tão pronunciado como ele tá aqui agora, com o biscoito um pouquinho mole. Se eu quiser fazer a separação mesma forma, na perninha, do mesmo jeito. Eu venho aqui e faço um risco. Pronto. Eu já tenho algumas marcações que são marcações que normalmente a gente faz com glacê. Não preciso, já tenho um bonequinho com roupinha, com tudo. Se eu quiser ainda mais, posso fazer aqui na frente uns botõezinhos. Então eu posso pegar, para você ter uma ideia, que eu vou fazer com... Dá para fazer com outro, mas eu quero fazer só bolinhas pequenas e o bico pode me ajudar mais. Então eu vou fazer aqui, aqui e aqui. Gente, o biscoito está bem classicão. Bem classicão. Se você quiser fazer uma gola da camisa, puxar, fazer o pescocinho, fazer tudo mais, você pode fazer. Isso é ótimo para poder fazer com criança, porque, enfim, cada um vai fazer o bonequinho do seu jeito, da sua carinha, dá para fazer cabelinho, dá para fazer um monte de coisa. Então, eu vou fazer mais algumas carinhas aqui nesses biscoitos. Lembra que eu tenho duas massas? Essa assadeira aqui é só uma das massas do que eu tenho. Então, ele rendeu exatamente 24 biscoitos e mais aquele pedacinho que sobrou. Então rendeu bastante, a massa rende bastante, e olha que a gente não usou muitos ingredientes, mas eu tenho 24 biscoitos aqui, eu consigo atender 24 crianças, 24 barrigas loucas para poder comer um biscoito de gengibre. Eu vou fazer mais carinhas aqui, vou levar essa assadeira para a geladeira, já vou pré-aquecer o meu forno 180 graus e volto aqui para poder te contar quanto tempo levou, como é que ficou o resultado final, e eu vou comer um biscoitinho desse na sua frente. Gente, mas o que aconteceu aqui? Alguém me explica. Nossos biscoitos estão assados e a gente fez uma experiência, a gente quer dividir isso aqui com vocês. Gente, tivemos duas assadeiras, vocês lembram? Uma assadeira e uma outra assadeira, que a gente dividia essa massa em duas. A gente resolveu experimentar até mesmo para poder mostrar para vocês qual o resultado que a gente obtém, principalmente quando a gente não segue essas dicas desse canal. Então, por conta disso, já aproveita e se inscreve, porque esse canal é cheio de dicas e esse negócio é muito legal. E eu já vou te dizer o que foi que a gente fez. Primeiro,
Uma assadeira a gente deixou na geladeira. A outra assadeira a gente deixou no freezer, no congelador. Essa daqui é o resultado do congelador. Ele tem um formato mais definido. Você consegue visualizar que as marcações que foram feitas, elas ficam mais nítidas. Em contrapartida, o outro, ele parece que vai crescer e ele tem umas rachaduras que não são dessa massa. A massa é para ficar lisa, tá vendo? É para que todo desenho que eu faça nela, ela de fato tem que ficar lisa. Olha a diferença dos dois biscoitos usando a mesma massa, e a única coisa que a gente fez de equívoco aqui, ou de teste, na verdade, que a gente fez para poder te mostrar, é que esse daqui a gente colocou apenas na geladeira, e esse daqui eu deixei ele no congelador. Então, 20, 30 minutos de congelador antes de ir ao forno, 180 graus. O nosso biscoito aqui, ele assou entre 15 e 16 minutos. O que você precisa checar é a borda do biscoito, ela tem que estar douradinha, como tá aqui. Principalmente o fundo do biscoito. Olha como ele tá muito bem definido, lisinho, dourado, e só a bordinha, ela tá dourada do lado de fora. Porque aqui, a cor da massa, ela não muda muito. Ele não fica escuro por conta do assar no forno. Ele é escuro porque a sua massa, ela é escura. E, gente, perfume que fica na casa é de babá. Esse biscoito tá simplesmente uma delícia. Esses menorzinhos foi aquele restinho de massa que tinha, que eu falei, faz bolinha, coloca no forno. Se você não quiser fazer o formato, gente, e mesmo se você quiser, olha que gracinha essas pastilhazinhas que a gente fez com aquele restinho de massa que teve. Enfim, rendeu bastante biscoito. Esse daqui, inclusive, foi aquele que a gente fez com o olho mais profundo. E eu acabei desenhando um cabelinho aqui, que ficou um cabelinho meio esquisito, mas ficou um cabelinho. E a gente gosta de cabelinho de qualquer jeito. Agora eu vou pra melhor parte, que eu nem sei por onde começar. Gente, tá tudo tão bonito, que mesmo que assou estranho, tá bonito. Eu vou nele. O cheiro é incrível, gente. Você sente o cheiro de melado de cana, de melaço de cana, se sente o cheiro adocicado, e as especiarias deixam isso aqui riquíssimo. Ah, uma coisa importantíssima, tirou do forno, coloca numa grade de resfriamento, porque ele precisa estar frio. Esse daqui eu acabei de tirar do forno, esse daqui eu já tirei do forno já tem um tempinho, então esse daqui ele ainda tá morno, é tanto que se eu pegar esse daqui e virar o biscoito, ele não vai nem fazer crack, nem track, nem lac, porque ele tá molinho, ele precisa de um tempo para poder ficar na consistência de biscoito, que é essa consistência aqui. Esse biscoito, gente, ele não vai fazer um crack, ele não vai fazer um barulho de crack. Ele é um biscoito mais denso, ele é um biscoito mais pesado, e é super natural porque a gente tem diferentes biscoitos e isso é muito comum, tá? Mas esse biscoito, vamos lá que eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Como é que ficou esse negócio, gente? Olha. Viu? Não fez crack, mas ele abriu aqui e ele com certeza tá dissolvendo, porque essa manteiguinha... Nossa Senhora. Nossa, gente. E que isso? O que é isso? Gente. Obrigado, que delícia! Gente, quero nem falar. Preciso dividir uma coisa importantíssima com vocês. É possível fazer esse biscoito utilizando outro tipo de gordura, tipo margarina, por exemplo? Eu vou te dizer que é, tá? Você consegue chegar em algo parecido. Mas, gente, eu vou dizer uma coisa. Não é igual. A manteiga, ela tem todo um processo que ela simplesmente derrete. Ela vira uma farofinha na sua boca e ela derrete. Esse biscoito, ele é extremamente especial. Ele é muito rico de sabor, ele é aromático, ele é bonito, ele é incrível, ele merece um like, a gente merece que você se inscreva nesse canal. A gente vai deixar outra receita de Natal aqui em cima, aqui do lado, na descrição desse vídeo. A gente vai colocar todos os links de receita de Natal
Natal e eu espero que você goste e eu espero que você brinque sem compromisso nenhum. Então não espere uma perfeição de biscoito em ser completamente torneado ou que ele tenha contornos. Não, ele é um biscoito delicioso e eu espero que você adore esse biscoito e se divirta fazendo esse biscoito na casa. Bom biscoito pra você. Muito obrigado por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo que tá aqui do lado.